Como saber se o meu problema é na próstata? Olá, meu nome é Bruno Vedovato, sou médico urologista. E antes da gente seguir aqui com o vídeo, vou te pedir para deixar uma curtida aí no nosso vídeo, se inscrever aqui no canal, isso é muito importante para a gente continuar disseminando aí o conteúdo, produzindo aí consistentemente esses vídeos aqui para vocês. Então, qual é o objetivo do vídeo hoje? Trazer uma informação para você de forma prática, para você mesmo saber se os seus sintomas estão relacionados a um possível crescimento da próstata, uma possível hiperplasia prostática. Então, o que eu vou te pedir? Papel e caneta na mão, tá? Para você anotar, e aí, ao final, você vai ter uma ideia se vale a pena você já procurar um urologista, se você tem que acender uma luz amarela, uma luz vermelha. Eu falei, nossa, preciso ir logo no urologista, ou se não, com relação ao seu hábito ali miccional, você está tranquilo e necessita apenas de um acompanhamento de rotina anual. Principalmente se você tem mais de 40, 45 anos. Então vamos lá. Na verdade, isso que eu vou colocar a seguir aqui são algumas perguntas que fazem parte de um score de sintomas prostáticos que é usado globalmente pelos urologistas para definir a gravidade dos seus sintomas. Isso nos ajuda muito a definir quem merece algum tratamento e até aqueles que estão sob tratamento se merecem alguma intervenção a mais. Tá? E a gente chama essa classificação de IPSS, que é da sigla em inglês de Score de Sintomas Prostáticos. São 8 perguntas, tá? E para todas elas, o que vocês vão colocar? Para cada uma dessas perguntas, vocês vão definir se aquilo acontece nenhuma vez, se aquilo acontece menos que uma vez em cada 5, menos que a metade das vezes, cerca das metade das vezes, mais que a metade das vezes ou quase sempre. E para cada uma desses itens, você vai atribuir de 0 a 5. Ou seja, se a resposta para aquela pergunta for nenhuma vez, você vai anotar a nota 0. Se aquilo acontece com você quase sempre, você vai anotar a nota 5. E assim por diante, né? Então 0, 1, 2, 3, 4, 5 para cada tipo de frequência daquele sintoma que foi perguntado. E aí ao final a gente vai somar isso daí, isso vai dar uma nota, um valor, e aí eu vou explicar para você o que esse valor significa, tá? Então, papel então e caneta na mão e anotem então a primeira pergunta. No último mês, quantas vezes você teve a sensação de não ter esvaziado completamente a bexiga depois de terminar de urinar? Para o vídeo aí, pensa se foi nenhuma vez, ou se foi menos que uma vez em cada 5, ou se foi menos que a metade das vezes, ou foi metade das vezes eu tive esse problema, mais que a metade das vezes, ou quase sempre. E aí você vai atribuir, dependendo da sua resposta, a nota de 0 a 5. Segunda pergunta. No último mês, quantas vezes você teve que urinar novamente em menos de 2 horas após ter urinado? Ou seja, você urinou e antes mesmo de dar 2 horas, você teve que voltar para o banheiro para urinar novamente. Tá? Mesma coisa, se foi nenhuma vez, menos que uma vez em cada 5, enfim, ou quase sempre, e atribui então a nota do seu caso. Para o vídeo se for necessário e anote. Tá? Terceira pergunta. No último mês, quantas vezes você observou que ao urinar você parou e recomeçou várias vezes? Ou seja, a gente fala no consultório, você urinou a prestação, né? Você começa. Parece que não é um jato contínuo, você não esvazia a bexiga de uma vez. A gente chama isso de jato intermitente ou intermitência do jato. Então, mesma coisa, atribua a sua nota de 0 a 5, tá? Quarta pergunta. No último mês, quantas vezes você observou que foi difícil conter a urina, segurar a urina, que você teve vontade e teve que sair correndo para urinar, né? Que você precisava de um banheiro perto, senão corria o risco de você perder umas gotas na cueca ali ou até perdeu, tá? Então a gente chama esse sintoma de urgência miccional ou até urge-incontinência quando vem acompanhado de alguma perda. Mesma coisa, atribua então a sua nota baseado naquela pontuação que eu mostrei para vocês, que eu vou deixar aqui embaixo no vídeo para vocês não perderem de vista, tá bom? Quinta pergunta.
No último mês, quantas vezes você observou que o seu jato de urina estava fraco, né? Que você viu que ele está fraco, né? Você não, o jato não é aquele jato grosso que vai longe, né? Um jato fino que vai até muitas vezes perto do seu pé, que suja ali a borda do vaso sanitário. É um jato ali sem pressão. Então, mesma coisa, atribua a sua nota de 0 a 5, né? Baseado na frequência com que isso tem acontecido, tá? Sexta pergunta. No último mês, quantas vezes você teve de fazer força para urinar? A gente chama isso de esforço miccional. Você sentiu que durante a micção, antes ou no final, você teve que apertar um pouco a barriga ali, dar uma contraída no abdômen para poder terminar de urinar, usar um pouquinho da força da barriga para complementar o restinho ali que tinha na bexiga, tá? Esvaziar o restinho. Então, atribua aí a sua nota de 0 a 5, tá? E a penúltima pergunta, a sétima pergunta é: no último mês, quantas vezes em média você teve de se levantar à noite para urinar? Tá? Então, recorde aí as suas últimas noites, como é que tem sido, ou no último mês. Se, pô, toda noite eu acordo para urinar, ou menos da metade das noites, tem noite sim, tem noite não, enfim, baseado naquela pontuação, naquele dado que eu passei anteriormente, então dê a sua nota, tá? Então, a última pergunta é sobre qualidade de vida, é o quanto que o seu hábito urinário está impactando na sua qualidade de vida, tá? Então, nessa última pergunta, a pontuação ela é um pouquinho diferente. Então, se você não está de forma alguma incomodado, a sua qualidade de vida está excelente, você urina bem, né, assim, nada te atrapalha das questões que eu perguntei, ou seja, você consegue se manter urinando dessa forma para o resto da sua vida sem problema algum, você vai dar a nota 1, ou seja, a sua qualidade de vida ela é excelente. Tá? O extremo oposto é se você está extremamente incomodado, está cheio dos sintomas que eu descrevi, do jeito que está, não dá para ficar, né? Se você está disposto a se submeter a algum tipo de tratamento para melhorar a forma como você está urinando. Ou seja, a sua qualidade de vida está péssima. Você vai atribuir a nota 6, tá bom? Então, feito isso, você vai somar todas essas pontuações e isso vai gerar um número, tá? E aí, como que a gente classifica os pacientes com relação aos sintomas prostáticos? Se a sua pontuação ela foi de 0 a 7, você tem sintomas leves, sintomas do trato urinário inferior leves, que a gente fala. Tá? E nesse cenário, a gente pode tanto pensar em algum tratamento medicamentoso ou orientações quanto ao seu estilo de vida, te orientar com relação a outras doenças, né, comorbidades que podem estar colaborando para esses sintomas e, num primeiro momento, não pensar em nenhuma intervenção adicional e, às vezes, até não usar medicamento também, tá? A gente fala que são sintomas leves e a gente também entende, né, isso é bem sabido, que os sintomas urinários secundários à próstata, eles podem ter uma certa sazonalidade, eles podem oscilar, né? Então, tem pacientes que às vezes passam um tempo bem, depois tem sintomas. Então, porque são múltiplas as variáveis que podem interferir no seu hábito miccional, tá? Então, sintomas leves de 0 a 7. Se for de 8 a 19, você tem sintomas moderados. E aí, no mínimo, a gente vai pensar, além de melhorias do estilo de vida, de orientações com relação às outras doenças, talvez você mereça algum medicamento, né? E aqui, talvez, a gente também possa te oferecer alguns tratamentos que a gente descreve como minimamente invasivos, que podem estar ali no mesmo momento do tratamento medicamentoso, tá? Então, porque tem pacientes que às vezes têm efeitos colaterais dos medicamentos, enfim, não toleram esses medicamentos, e aí hoje a gente tem uma gama de procedimentos que podem ajudar esse paciente que ou não quer usar, ou não se adaptou ao uso, ou teve efeitos colaterais do uso dos remédios, tá? Então, mas de qualquer maneira, esses sintomas moderados nos mostram que a sua bexiga ela está ali sofrendo para se esvaziar, já pode até haver uma repercussão no seu músculo da bexiga, né? Ou seja, o músculo já pode estar, de certa forma, comprometido, tá? Então, alguma intervenção precisa ser feita, tá? E aqueles que adquiriram a pontuação de 20 a 35, a gente descreve como sintomas graves, tá? Ou seja, é o paciente que
precisa de um tratamento, né? Mesmo que seja um tratamento medicamentoso num começo, para a gente ver como é que ele vai se comportar, mas é um paciente que se já estiver sob tratamento, é bem possível que a gente precise ir adiante, fazer uma investigação mais adequada, definir realmente que a próstata está causando essa obstrução ao fluxo urinário e pode ser que esse paciente realmente precise de alguma intervenção até cirúrgica, tá bom? Então, é isso, tá? Eu acho que ficou bem prático. Então, volta no vídeo quantas vezes forem necessárias para você fazer o seu score, né? Para você fazer para você atingir aí a sua nota. E isso vai ajudar muito o seu urologista quando você chegar na consulta para ele. Olha, eu já fiz o meu IPSS e deu tanto, tá? E ele pode ser que ele revise isso com você na consulta, mas isso já nos ajuda e muito, é algo que eu faço aqui da minha rotina, né, que eu procuro perguntar, né, aos pacientes, porque vai ajudar muito a gente tanto definir o rumo do tratamento naqueles que já estão usando alguma coisa, quanto pensar em que grau de complexidade a gente vai abordar esse paciente numa primeira avaliação, tá bom? Então, ficou alguma dúvida? Comente aqui como é que foi a sua nota, se você fez esse exercício e interajam aqui. E, de novo, o convite, se inscreva aqui no canal e me sigam também lá no Instagram, Facebook, que a gente também está sempre postando alguma coisa, agora também no TikTok, a gente está sempre postando algum conteúdo relacionado à saúde masculina e doenças da próstata. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.